pessoal, meu nome é Cláudia. Hoje eu vou conversar com você sobre miasmas. Você sabe o que é miasma? Miasma é um carocinho ou nódulo que fica no nosso campo eletromagnético. O nosso campo eletromagnético é um campo que é formado em volta do nosso corpo. A gente não enxerga, mas ele é formado pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos. A qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos formam esse campo eletromagnético em volta do nosso corpo. Pode ser mais comumente entendido como aura, o campo áurico que tem em volta do nosso corpo. Então, esses nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles formam esse campo que forma como um ímã, que ressoa e atrai tudo que tem conexão com esse campo, que na verdade tem conexão com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, se você está com pensamentos de ataque, pensamentos de dissociação, pensamentos de raiva, de medo, que são pensamentos de inadequação, esse campo eletromagnético vai estar cheio disso, porque você pensa, você sente tudo isso, e esses sentimentos, esses pensamentos, eles formam esse campo eletromagnético que vão estar ressoando com tudo que tem a ver com isso que você está pensando, com ataque, dissonância, inadequação, e vai trazer mais disso para o seu mundo. E quando você está com esses pensamentos, né, desse viés, são pensamentos de uma vibração muito baixa, eles vibram muito baixo. E essa vibração baixa, vamos dizer assim, em termos mais fáceis para explicar, negativa, eles formam uns nódulos no nosso campo eletromagnético. Eles formam carocinhos, vamos dizer assim, bloqueios. Eles bloqueiam o nosso campo eletromagnético, como se fossem nódulos mesmo, carocinhos. E esses pensamentos, esses sentimentos preenchem nosso campo eletromagnético com esses nódulos e bloqueiam a energia, entendeu? Não tem a fluição da energia. E esses carocinhos e esses nódulos são chamados de miasmas. Esses miasmas, eles bloqueiam a ressonância desse campo que funciona como ímã. Então ali as coisas estão emperradas, as coisas não andam, as coisas não fluem. É por isso que muitas vezes a pessoa fica em looping, né? A vida dela é um eterno looping, ela não sai daquilo que ela está por causa dessa situação. Então, por isso que é muito importante, eu falo, elevar nossa vibração, e a gente só eleva a nossa vibração com pensamentos altos, com sentimentos altos, de frequência elevada, com pensamentos de amor, gratidão, pensamentos de alegria, de felicidade, com a conexão com o alto, você se conectando com a fonte. Você só consegue dessa forma. Só que você precisa limpar esse campo áurico, né? Você precisa limpar. Você vai se conectar, você vai elevar seus pensamentos, mas esse campo precisa ser limpo, porque ele ainda está ali. E esses miasmas, eles são responsáveis ainda por formar mais pensamentos nesse quilate, né, de baixa frequência, que são pensamentos de culpa, né, que são as crenças, né, essas crenças que reforçam as nossas crenças limitantes. Tudo isso é um looping, né? Você não sai disso, fica reforçando crenças, então é preciso limpar essa situação. Você se conecta com a fonte, começa a frequenciar mais alto, mas ainda tem sujeira nesse campo, porque a sua mente ainda está condicionada às crenças, né? Às limitações. Então é tudo uma coisa ligada com a outra, né? Não tem como separar, né? Você não tem como separar limpar o campo eletromagnético, mas eu ainda estou conectado com as minhas crenças limitantes. Então eu preciso desmanchar essas crenças, preciso limpar essas crenças. E como é que eu faço isso para limpar? Você pode fazer meditação. A meditação limpa, né, os seus pensamentos, faz você frequenciar mais alto, pensar mais alto, pensamentos de frequência mais alta, limpa suas crenças limitantes e limpa seu campo eletromagnético. A oração também é responsável por isso. E também um instrumento eu vou dizer que nem seria um instrumento, uma ferramenta muito importante, muito eficaz, seria as lições de um curso em milagres. Um curso em milagres tem 365 lições, que você faz uma por dia, e ali você vai limpar o seu campo eletromagnético. Você vai limpar tudo isso.
As lições de Um Curso em Milagres, elas têm o mesmo resultado da meditação. Ela faz essa limpeza no campo eletromagnético. Uma outra coisa que o pessoal faz muito para limpar o campo eletromagnético, chama-se uma coisa bem interessante, chama-se banho de ervas. Os banhos de ervas que são recomendados por espiritualistas, né, pessoas umbandistas, candomblecistas, esse banho de ervas tem a função de limpar o campo eletromagnético. Ele limpa esse campo eletromagnético dos miasmas. Mas não adianta você só ficar tomando banho de erva e você não limpar a sua mente, você não corrigir a sua mente, você não limpar os seus pensamentos. É como se você tivesse limpando a sua casa e ao mesmo tempo deixando a janela aberta num dia de vendaval que está levantando toda a poeira lá de fora, vai entrar poeira de novo na sua casa. Então você tem que fazer uma limpeza eficaz, de dentro para fora. Você precisa limpar a sua mente, precisa corrigir a sua mente. A correção da mente só se faz com esses instrumentos, com essas ferramentas, né? Um Curso em Milagres, as lições de Um Curso em Milagres são muito eficazes para isso. A meditação também. A meditação exige um treino, né? Você só vai conseguir meditar mesmo quando a sua mente estiver treinada. Mas enquanto isso, você vai praticando todos os dias da forma que você conseguir, até que um dia a sua mente esteja tão treinada que a meditação ela começa a fazer esse trabalho de limpeza de crenças, limpeza de pensamentos. A mudança é gradual, você vai verificar isso e vai limpar o seu campo eletromagnético, mesmo com as lições de Um Curso em Milagres. Ao final das lições, são 365 dias, é um ano, é um trabalho disciplinado que você vai fazer as lições uma vez por dia. Você vai ver que no final de um ano a sua percepção está totalmente diferente. A percepção que você tem do mundo, da realidade, o que você pensa, você vai olhar para dentro e vai mudar totalmente a sua percepção fora. Então é um trabalho muito profundo. Então é isso que eu queria falar sobre miasmas, né? Que eles estão aí, são provocados por esses pensamentos de baixa frequência. Esses miasmas também, né, dependendo de como são esses pensamentos, eles também acabam influenciando num ambiente, né? Ambiente de uma casa, né? Ali se está todo mundo frequenciando muito baixo, esses miasmas eles acabam atuando dentro de um ambiente de uma casa, de um local de trabalho, entendeu? Então eles têm também um resultado assim extra, né? Fora também, porque acaba contaminando. Eles contaminam, são sujeiras, é como se fosse um vírus que está no seu campo eletromagnético, começa a contagiar o ambiente, né? Então, é muito importante a gente trabalhar, né? Olhar nossos pensamentos, observar os pensamentos e os sentimentos e começar a trabalhar neles para que eles aumentem. E você tem aí, aumentem a frequência, né? E aí você tem esses instrumentos, né? Essas ferramentas que eu falei aqui para te ajudar, para você precisa usar essas ferramentas, porque sozinho você não vai conseguir observar esses pensamentos, esses sentimentos, porque você vai ter que se tornar o observador deles. E sozinho, sem uma ferramenta, né, você não consegue se tornar o observador. Você precisa lançar mão da meditação, de um trabalho mais profundo, como Um Curso em Milagres, para que você torne-se o observador. Você olha, né? Naturalmente você vai observar, vai começar a observar esses pensamentos, porque também é um treino mental, né? Somente as lições de Um Curso em Milagres, elas funcionam como um treino da mente. A sua mente vai começar a ficar treinada a olhar as coisas de forma diferente. Você vai se tornar o observador do seu pensamento, dos seus sentimentos, que tem ali um ego por trás trabalhando, e você vai olhar, né, você vai saber que é o ego que está produzindo aquilo e você não vai dar mais significado para aquilo, você não vai dar mais realidade para aquilo. Então você começa a funcionar como um observador treinado para identificar e automaticamente mudar a sua frequência, entendeu?
Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim, compartilha o canal, compartilhe os vídeos. Eu vou ficar muito contente, né? Tudo isso pra gente também ter um relacionamento mais de perto aqui, tá? Um beijo e até mais.